empate por 2-2 deixou o sabor amargo para o lado do Corinthians, que chegou aos 19 pontos, mas não ultrapassou o São Paulo e continua em quinto na classificação geral. Já o Santos se igualou ao Botafogo com 14 pontos, mas perde no número de vitórias. A definição da vaga às quartas de final vai ficar para a última rodada. O Botafogo vai receber o São Paulo e o Peixe vai jogar a vida contra o Ituano fora de casa. Mas a equipe fez um bom jogo, principalmente até os 30 minutos do primeiro tempo, onde teve intensidade, teve agressividade, talvez não tenha criado tantas oportunidades, mas teve o controle do jogo, das ações. E aí tivemos dificuldade de novo numa situação que nós vamos ter que melhorar muito, que é a bola parada, porque ela está fazendo diferença em momentos que nós estamos melhor na partida, que nós estamos com domínio do jogo. No final de jogo, você superior no jogo, construindo possibilidades, enfim, muito mais próximo até de um terceiro gol e com um jogo bem controlado, assim. Mas faz parte, né? Um clássico, são às vezes detalhes e os atletas também, é bom sentir dessa forma também, né? Merecíamos ter saído, poderíamos ter saído com um resultado que nos colocaria numa condição, mas continuamos buscando ela da mesma forma. Temos mais uma partida e depois temos umas quartas de final importante para a gente fazer, né, um jogo e buscar a nossa classificação. E somar o máximo de pontos possível continua sendo um objetivo nosso. Muito bom, bem consistente. E aí, apesar do empate? Olha, eu não concordo com o Odair quando ele fala que o Santos controlou todas as ações do jogo. Puxa vida, praticamente o Santos achou um gol no final do jogo por um erro coletivo, né? Um erro do Giovani e o erro do Michael, que cometeu um pênalti, pênalti bobo, né, Rafa? Até porque o Bruno Mendonça estava saindo da área. Ele não estava entrando na área. Foi pênalti. Foi pênalti. Mas eu estou dizendo que na direção que ele estava indo para fora da área. Ele não estava indo para dentro. Não precisava ter feito. Não precisava ter dado o bote. Fingisse que desse o bote, aí tirasse o pé. Ele colocou o pé. Mas aí entra tudo aquele negócio. Sem ritmo de jogo. Sem ritmo de jogo, o jogador fica sem reflexo. E fica sem reflexo, ele fica mais lento e chega atrasado na bola. Então, acho que o Corinthians mandou no jogo o tempo todo, na minha opinião. Eu também acho. Poderia ter vencido até de mais gols. O time do Santos, para mim, é um time fraco. É um time que não tem padrão de jogo. Por isso que está nessa situação. E não é à toa. Não, Garrafa, nada acontece por acaso. O time do Corinthians, time certinho. O Lázaro deu liberdade para o Renato Augusto, para os dois lá na frente. E o time está vindo e fazendo gols e mantendo uma regularidade muito boa no campeonato. Então, acho que o 2-2 ontem, para mim, foi um resultado injusto. Então, principalmente pelo final, que o Corinthians acabou cometendo esse lance do Giovani, sem querer crucificar o garoto, é um garoto, mas tem que ser chamado a atenção, porque está jogando na equipe profissional do Corinthians, e essa garotada, quando entra, e não entra sempre, quando entra, tem que dar resultado. A hora de dar resultado, nem que você jogue 10 minutos, não é isso, Miller? O garoto vai vestir a camisa do Corinthians, vai vestir a camisa do São Paulo, a camisa do Palmeiras, nem que seja por 10 minutos, é a grande chance. E aí o Giovani, por uma experiência, ele tinha a opção no lance ali, ó. O Bruno Mendes aparece com opção para ele na linha de fundo, uma jogada mais tranquila. Ele tinha várias opções e escolheu a pior. Escolheu a pior. Ele jogou na direção do atacante e o Michael se viu pressionado, acabou cometendo o pênalti. Então, isso tem que ser corrigido sim, principalmente na próxima fase, Michele, que é mata. Sim. Não tem história de mata-mata. Um jogo só. É um jogo só. Então, não, o Palmeiras já é semifinalista, o Corinthians já é semifinalista. Calma. Muita calma nessa hora. A gente tem o São Bernardo que perdeu 2 jogadores importantes por contusão. Isso vai enfraquecer uma equipe que já tem as suas limitações, mas é uma equipe muito ajustada. Vai para um jogo único contra o Palmeiras. Então tem que tomar muito cuidado e evitar esse tipo de erro. Você acha mesmo que num jogo único o São Bernardo tem chance contra o Palmeiras? Estamos falando de um esporte chamado futebol. O Palmeiras é franco favorito. Ele é franco, disparado. Com todo respeito ao São Bernardo, vou virar meme. Mas você mete uma retranca lá, leva uma decisão pro pênalti, você não sabe o que pode acontecer. Se o jogo for no Allianz Parque, o São Bernardo não aguenta. Não aguenta. Não aguenta, né? Mas a tendência é que... Por quê? Se não for no Allianz, você acha que dá? Não, mas, tipo assim, ele pode ganhar, né? Ele pode ganhar na classificação geral e o jogo foi em São Bernardo. Tem isso. Aí o campo é pequeno, é uma grama sintética, quer dizer, toda essa limitação
Favorece prejudica o time do Palmeiras. E o Palmeiras, ele tem uma vantagem, por isso que eu falo que o Palmeiras é grande, favorita, inclusive a conquista do título. Porque o Palmeiras, mesmo quando faz uma má jornada, ele é um time certeiro. Sim. O Palmeiras não precisa de... A chance que cria, ele não precisa faz. criar 3, 4, 5 para fazer um gol, não. O Palmeiras, ele é muito certeiro. A oportunidade apareceu, os caras estão colocando pra Agora, dentro. aquele garoto que entrou ontem no Corinthians, o argentino lá, ele é bom jogador. O Fausto. Ele é bom Fausto, jogador. ele é bom jogador. Ele ali, Michele, o Maicon em forma. Sim. Ele, Maicon, Renato Augusto, para mim é o meio-campo perfeito pro Corinthians. Direto então para o Parque São Jorge, onde está Thiago Salazar com mais informações do Timão. Boa noite, Salazar. A dupla de ataque do Corinthians está funcionando, né? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, está funcionando. Yuri Alberto ontem provocou, né, os santistas ali na arquibancada, mexeu com a galera, porque ontem ele saiu do jejum justamente contra o time que formou ele para o futebol profissional. O Yuri Alberto, que agora foi ultrapassado pelo Rafael Veiga, né? O Yuri Alberto era o jogador com maior número de assistências do Campeonato Paulista. Agora o Rafael Veiga tem uma assistência a mais que o Yuri Alberto, mas pelo menos ele saiu do jejum. Em compensação, parceiro dele de ataque, o Roger Guedes, que dos 11 jogos do Corinthians nesse Paulistão, jogou todos e só contra a Portuguesa foi substituído ali aos 23 do segundo tempo. No mais, jogou 100% de todos os jogos, chegou a 8 gols em 11 partidas e é o artilheiro do Campeonato Paulista. Dupla funcionando bem, mas na tabela o empate não caiu legal, como a gente acabou de ver na matéria. Vamos colocar aqui do lado a tabela de classificação, a classificação geral. Corinthians 19 pontos, está atrás do São Paulo ainda, imaginando uma eventual semifinal. O Corinthians, em tese, jogaria como visitante, mas uma coisa que é importante destacar, o Fernando Lázaro, na entrevista coletiva, falou: temos mais 2 jogos para tentar ultrapassar aí o São Paulo ou subir mais na tabela. E muita gente falou: pô, como assim 2 jogos? Aí eu vou explicar aqui rapidinho. Regulamento do Campeonato Paulista, ele acaba agora a primeira fase, a gente já tem um mata em seguida, só que a pontuação na classificação geral não para. Então, pensando aí numa eventual semifinal contra o São Paulo, são 2 jogos mesmo. É a última fase da primeira fase, o Corinthians pega o Santo André, o São Paulo visita o Botafogo em Ribeirão Preto e depois tem as quartas de final. Então imagina que o São Paulo passa nos pênaltis e o Corinthians passa vencendo, aí o Corinthians poderia jogar na Neoquímica Arena contra o São Paulo numa eventual semifinal. Por isso que o Lázaro destacou, temos mais 2 jogos para conseguir, para tentar ultrapassar o São Paulo. E sobre o Giovani, que vocês estavam comentando agora sobre o lance do pênalti ali, Giovani entrou bem na partida, mas acabou cometendo esse erro. O Fernando Lázaro falou especificamente sobre esse lance e sobre o garoto da base do Timão. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. O Giovani entrou muito bem no jogo, para o que a gente precisava naquele momento. Ele puxou 3 ou 4 transições ali, ele ajudou a defender bem do lado, 3 ou 4 transições que poderíamos ter definido o jogo ali, criou boas situações. É um atleta jovem, enfim, ali é uma situação que ele buscou, viu um passe, o Mendonça foi muito esperto. Depois eu revendo o lance ali, assim, o espaço tem, ele poderia ter buscado uma outra solução, mas ele tentou um passe, o Mendonça leu e conseguiu chegar ali, uma ação muito rápida. Faz parte, é um aprendizado, enfim, mas é um atleta com muito potencial, é um atleta que estava fazendo uma excelente pré-temporada conosco e depois foi para a seleção na oportunidade que surgiu, fez uma grande campanha, foi titular de toda a campanha da seleção sub-20, participando de jogos importantes, fazendo gol, sendo campeão. E retomou agora e está retomando conosco ali uma participação, tem treinado bem, entrou bem no jogo, enfim, é um lance fortuito de um atleta jovem que tem muito a crescer. Bom, tá aí o Fernando Lázaro falando do seu jogador. Eu vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, mas eu vou deixar uma perguntinha. Neste lance aí que originou o pênalti para o Santos, o Balbuena, ele fura dentro da área logo no início. Na sequência, o Giovani erra o passe e o Maicon acaba acertando o Mendonça. Para mim, responsabilidade dividida entre os 3 jogadores na jogada. Passo a bola para vocês. Quem que teve mais responsabilidade para o pênalti acontecer ali para o Santos no finalzinho? Daqui a pouquinho eu volto. Salazar, quem teve mais responsabilidade aí na opinião de vocês para o pênalti acontecer? O Salazar, ele pensou uma outra parte do lance, é verdade. O Balbuena escolhe um movimento errado, se a gente puder mostrar ali. O Balbuena tenta uma bola quase que rasteira, ele tenta cabecear a bola rasteira no chão. Mas nesse meio tempo a bola cruza, olha lá, quer ver?
Quando ela chega, aí é o pênalti, né? Se você pegar lá de trás, quando vem do lance, a gente tá vendo só exatamente o pênalti. Então a bola cruza toda a área do Corinthians e cai tranquila pro Giovani. Giovani poderia ter deixado a bola sair, lateralzinho, você reposiciona. Você pega, você tem ali do lado, ó, olha o zagueiro do Corinthians aparecendo com uma opção para ele, o Bruno Mendes. E aí ele faz o básico de que não deve fazer, Miller, jogar a bola para dentro da área dele. Jogar a bola na direção da área dele. Então, o Lázaro, obviamente, diferentemente do Vitor Pereira, não vem execrar o jogador na coletiva. Ele falou, não, teve um erro, mas é garoto, e tudo isso é verdade, mas lá dentro, lá no vestiário, tem que conversar com o menino. Falou que o Mendonça foi esperto. É, tudo bem, o discurso do Lázaro para a imprensa, para a mídia, está coberto de razão. Mas lá dentro é uma correção. Tem que ser outro. Tem que ser outro com o jogador. Está vestindo a camisa do Corinthians, é um erro num clássico que não pode cometer. Foram dois pontos jogados para o espaço. Mas respondendo a pergunta que o Salazar comentou agora, Michele, a furada do Balbuena não tem nada a ver com o lance. São coisas distintas. O erro foi coletivo do Giovani e do Maicon. Ponto. Não foi do Balbuena. Não, até porque quando passa pelo Balbuena, vai lá Ela passa para todo mundo. Vai lá na praia e volta a bola. Não tem nada a ver com sairia se o Giovani não pega. É a mesma pega. coisa que o cara perde a bola no meio campo e toma o gol lá. Fala. Por que perdeu a bola no meio campo, tem que tomar o gol lá atrás? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Mas o Roberto Carlos, naquele lance que ele arrumou o meião, Aí é diferente. aí ele errou. Aí é um lance capital. Na Copa. É diferente porque ele é um defensor. Ele era o cara tinha que envolvido fechar a na jogada. diagonal e ele ficou aberto. Ele não acompanhou. Aí ele realmente, foi um erro especificamente dele.